Inspiração. Você acha que inspirar pessoas é necessário para um líder? Totalmente. É neurocientífico isso. Não é nem opinião minha, né? Neurocientificamente, o nosso cérebro, ele funciona basicamente... Claro, tem várias formas de explicar o funcionamento do cérebro, né? Mas eu vou explicar aqui sobre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Nós temos o hemisfério esquerdo, que ele é o nosso lado lógico. Ele processa e registra informações e dados. 2 mais 2 são 4. Para ser 5, você tem que me explicar, porque não faz sentido. É lógico, o negócio é dado, isso aí. Mas nós temos o nosso lado direito do cérebro, que é o nosso lado subjetivo. Então, ideias, pensamentos, se eu gosto, se eu não gosto. Tá, preto e branco, entendi. Agora eu gosto mais de preto. Então, por quê? Enfim, essas coisas subjetivas, eles ficam alocados no lado direito do cérebro. Crenças, pensamentos, gostos, concordo, não concordo, entende? Sentimentos, tudo lá direito do cérebro. Ou seja, o que é inspirar? Inspirar é saber mover o lado direito do cérebro. Informar é saber mover o lado esquerdo do cérebro. Mas isso aí fica alocado na parte, como você falou, a parte direita do cérebro, que é a parte emocional, mas através, pelo menos eu estudo também um pouquinho, eu entendi, vamos conversar aqui, eu vou aprender muita coisa contigo. Quando nós sofremos um alto impacto emocional, ali nesse alto impacto emocional, há uma traumatização ou então uma geração de memória específica que vai gerar um aprendizado e gerar ali um gatilho específico para aquela situação. E também tem a parte da repetição, que eu acho que entra a parte inspiracional, porque de tanto ele ver a pessoa fazendo, aquilo gera uma inspiração na pessoa e ela faz assim como aquele outro fez. E a gente, nós como os bons cristãos, a gente tem uma parte inspiracional em Cristo. Sim. Porque ele faz e ele diz, seja igual a mim. Mas aí tem um ponto. Quando você fala de Cristo, geralmente quando você tem uma experiência com Cristo é muito forte. Você se lembra do dia que você se converteu? O dia que eu me converti? Não lembro. Não lembro. Você comunicou sem falar nada. Qual foi a sua experiência mais forte? É porque eu fui tantas vezes no altar que eu não lembro. Eu fui 50 vezes para Jesus, eu fui tantas vezes. Nossa. Eu fui 50 vezes, eu fui mais de 50 vezes. Aí eu sei o dia não que eu me converti. Por quê? Eu vou explicar aqui. Eu era aquele... Não, eu vou explicar aqui que a pessoa não vai... Esse cara o dia do teu batizado, você lembra? Lembro o dia, só não lembro a data. Não, mas não. Sabe por que eu não lembro a data? Vou explicar agora por quê. Porque eu me batizei como se fosse um banho. Foi na Paz e Vida. Então, qual ano? Não lembro. Não lembra? Você foi há 50 anos... Então, foi 2013, 2012... De manhã, de tarde ou de noite? Foi de noite. Você lembra mais ou menos como é que você estava vestido? Se tinha aquela... Tava de roupão. Branco, azul, verde? Branco. Todo mundo de branquinho. Branco. Tá. Você lembra se você tava com alguma pulseira? Tava com nada. Não podia, era pecado na época. Tava com nada. E aí, aonde que foi essa... Foi imersão? Foi imersão. Legal. Isso foi dentro do templo? Foi dentro do templo. Foi dentro do templo. Você lembra mais ou menos como que era o pastor que te... Não lembro. Não lembra? Se ele era escuro, se ele era alto, se ele era gordinho, se ele era careca? Eu acho que ele era alto, mas ele era moreno. Beleza, mas legal. Você tá falando com um cara que tem TDAH, cara. Cuidado. Fica bem tranquilo. Todo mundo que tá assistindo tá vendo qual a velocidade da sua resposta. Hoje é que dia? Segunda-feira? Segunda-feira. Beleza. Então, na terça-feira da semana passada, fala pra gente seu prato de comida. Terça-feira da semana passada? Não lembro. Cara, você entende? Você tá falando de 2012 aproximadamente, né? E você falou um monte de detalhe do que aconteceu naquele dia. Só que agora, uma semana atrás, você não se lembra. Por que você acha que você não tem essas informações frescas na sua cabeça? De uma semana atrás. Porque é algo rotineiro. Entrou na rotina e ficou no automático. Então, e aí não teve um registro muito forte aonde? No meu lado direito? Isso aí. Entende? Se você perguntar para a maioria das pessoas que tem 38 anos e tal, você se lembra aonde você estava no dia da queda das Torres Gêmeas? O pessoal lembra o que estava fazendo, coisa. Eu tava na escola. Aí, tá vendo? Por quê? Isso é uma informação registrada. Quando a Ayrton Senna morreu. Isso. Quando o Collor deu golpe. São grandes. É isso aí. Então, assim, por exemplo, uma das minhas especializações, você sabe disso, é especialista em treinamentos, né? Que eu faço todos os dias, a galera que me acompanha, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, vê muito isso. E aí, alguns participantes, né, alunos ali que são engenheiros e tal, o pessoal fala, cara, como é que a gente vai ficar aqui 8 horas no treinamento, a gente não vai lembrar de um monte de coisa. Eu falei, fica tranquilo,
tudo que a gente for registrar no lado direito do seu cérebro, você vai lembrar. As informações e dados, muitas vão se perder. Mas os registros... Porque você usa uma técnica... Isso aí. Para que gere uma emoção. Isso. E essa técnica é usada muito por vendedores, eu vendo e o mercado digital eu acho que é pior do que o mercado físico, né? Porque o físico tá ali, a gente conversando, o digital é pior ainda, porque celular tu passa rápido e se você não tiver ali o gatilho dos 3 segundos, você perde a oportunidade. Então, o que você está falando é o seguinte, resumidamente falando, nós, para comunicarmos e nós inspirarmos pessoas, nós temos que usar sempre o fator emoção. Sim. Porque senão vai entrar no fator razão. Sim. E não vai haver ali depois o entendimento e nenhuma memória. Então Sim. vai ser por ser, vai fazer por fazer. A possibilidade de ser esquecido, de não ser priorizado, é muito grande. Mas tem outro fator também, que é o que eu falei aqui. Mesmo que haja um lado racional, mas se houver repetição, assim como funciona com música, assim como funciona com alguns bordões, aí a pessoa consegue memorizar, porque repetidas vezes é falado para aquela pessoa. Sim, existe um movimento auxiliar do cérebro. Isso é uma informação até pouco conhecida pela própria neurociência, tá? Alguns países aqui da América do Sul falam um pouco sobre isso e tal. Acho que a Argentina fala um pouco sobre isso, o Chile fala um pouco sobre isso, as academias de neuro. Que existe um órgão auxiliar do cérebro. Ele é pequeno, ele fica mais ou menos na direção lateral do globo ocular, no centro do cérebro, e ele tem terminações, eu não sei se o termo exato é esse, tá? Terminações nervosas direto com o globo ocular. O nome desse órgão é SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ele é responsável pela nossa captação de foco, concentração. Sabe aquele negócio que quando uma mulher está grávida, ela começa a ver um monte de mulher grávida? Quando você está focado num carro específico, você começa a ver um monte de carro. Então, o órgão que capta, ele calibra essas informações, ele dá o parâmetro. Isso, que parece que você começa a ver várias coisas. Então, é esse órgão, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, tudo que você vê com muita frequência, tudo que você escuta com muita frequência, fica mais fresco. Por quê? Porque está calibrado, está concentrado ali aquela informação. Tá? Ele está muito no teu foco. Então, algumas instituições, elas usam a repetição para poder configurar aquela informação. Realmente fica mais difícil de esquecer, né? Alguns chamam de osmose, coisa e tal. Mas nem sempre essa é a melhor experiência para a pessoa que está aprendendo, cara. Entende? A melhor experiência é aquela que você tem prazer. Você tem prazer. E às vezes você não tem prazer em ficar ouvindo a mesma coisa toda hora. Ou, no meu caso, aí você dores. Vence no cansaço, mas não é As prazeroso. dores que eu senti, eu não esqueço mais. Por quê? Dor é uma grande emoção. Emoção. A dor é uma emoção poderosa. E aí, pra você ver, até você mencionou, né? Cristo, Bíblia e tal. Aonde que as pessoas mais evoluem? Em que situação de vida que as pessoas mais crescem, mais evoluem? Que buscam, né, uma resposta. Em que situação? Uma situação de tristeza, de dor. Isso aí. Desespero. Aí, alguns chamam de deserto. É isso aí. Então, quando tá ruim, quando tá doendo, né? Aí a gente na estratégia de marketing chama de fuga da dor. Busca do prazer. Então, fuga da dor. Tá doendo demais, tá muito ruim, a pessoa tem que se mexer para poder fazer o negócio ficar bom. Sistema límbico purinho, né? O cara ou luta ou foge. Ele não tem para onde correr. Isso aí. Então, isso aí. E isso muita gente faz automático, né? E linkando isso, é automático. É inconsciente, né? Então, assim, linkando isso com a liderança, você vê, tempos ruins produzem líderes fortes.